livro que você escreve ao longo da vida, página por página, repleto de memórias, momentos e histórias que moldam quem você é. Agora, pensa se essas páginas começassem a desaparecer, uma a uma, deixando para trás lacunas que nem mesmo o tempo consegue preencher. Assim é o Alzheimer, uma doença que não apaga apenas memórias, mas redesenha a convivência e desafia aqueles que amam e cuidam. Hoje, no Alerj Entrevista, vamos falar sobre o impacto dessa condição que afeta mais de 50 milhões de vidas ao redor do mundo. E para nos guiar nessa conversa, recebemos a geriatra Márcia Umbelino, que traz um manual recém-lançado com orientações preciosas para pacientes, familiares e cuidadores. Olá, Márcia. É um prazer estar aqui e falar de um assunto tão importante, né, que é a demência de Alzheimer. A gente vai entrar agora no Fevereiro Lilás, que fala de doenças que não têm cura, né? Então, aí está incluído a demência de Alzheimer, o lúpus, fibromialgia, né? Então, é um alerta, é um mês de alerta de que a gente tem que pensar nessas doenças que a gente ainda não tem como curar efetivamente. Você é essa médica integrativa, né? Quer dizer, você cuida do ser humano da cabeça aos pés, né? A gente tem uma formação, eu comecei fazendo clínica médica e depois eu fiz medicina chinesa, né, que também é uma especialidade que você pensa no ser humano como um todo, né, cabeça, corpo, mente e espírito, né, você relaciona os sentimentos às doenças e às reações químicas que acontecem no corpo. Em relação à geriatria e na medicina integrativa, eu me encontrei aí com essa terminologia, que é uma medicina que a gente pensa muito no indivíduo, né? Na coisa que o tratamento tem que ser muito personalizado, que é uma medicina que a gente pensa na prevenção, né? De hábitos saudáveis. E aí isso é um termo relativamente novo, mas que a gente vai escutar cada vez mais, eu espero que seja assim no futuro, sobre essa medicina que pensa nos outros profissionais também da área de saúde, que são fundamentais também no tratamento. Dessa medicina integrativa, né? A gente vai escutar isso muito, medicina da longevidade, medicina integrativa, medicina do envelhecimento, que são termos novos, mas o ser humano está envelhecendo, isso é inevitável. A gente só precisa saber com que qualidade está se fazendo esse envelhecimento, né? Em relação ao que você falou de recente, a gente fez um curso na intenção de ter uma interação com as pessoas de 25 anos de experiência que eu tenho, de pacientes, a gente tratando de demência, né, de Parkinson, de Alzheimer, de depressão. E a gente vê que muito do diagnóstico tardio da doença se faz porque as pessoas são muito condescendentes com a falha de memória. Olha, né? Um programa como esse é muito interessante para a gente explicar que falha de memória não é pertinente à idade nenhuma. nenhuma? Não é porque a gente está ficando mais velho que a gente tem que ter falha de memória. Se tem alguma coisa errada, que é preciso que a gente identifique. Porque senão todas as pessoas com 80 anos teriam falha de memória, não é real. Né? Olha, então isso é um dado bastante importante, porque socialmente entende-se assim. Exato. Não, faz parte, está muito esquecido, mas faz parte da idade. Não, não faz parte da idade. O esquecimento é alguma coisa patológica. É preciso que a gente depois vá ao médico, a gente interpretar se é um déficit nutricional, se é falta de vitamina, né? Porque a falta de vitamina D, B12 pode gerar alterações de memória significativas. Se essa mulher está na menopausa, a névoa da menopausa, ela gera falha na cognição verdadeiramente da mulher, né? Ela fica com dificuldade de fazer curso, muitas vezes de se atualizar no trabalho, de ler livros, de ler coisas, porque ela não consegue fixar a atenção dela, né? Uhum. E isso é uma coisa que tem que ser tratada, porque pode estar evoluindo para um quadro depressivo, né? Por alteração hormonal. Então, uma depressão metabólica. Então, até a reposição hormonal feita com critérios também é importante numa prevenção de um quadro demencial, uma demência de Alzheimer. Nós focamos o programa no Alzheimer, mas você falou de um pacote enorme que é de grande interesse do público. Você mencionou Alzheimer, Parkinson, demência e depressão, quase que como um pacote que as pessoas, que o nosso espectador tem muita curiosidade, muito interesse em saber, porque todo mundo quer evitar isso. Por que você coloca todas essas 4 categorias juntas? Porque primeiro que quando eu deflagro essas doenças, eu tenho um processo inflamatório aí que já está em curso.
O processo depressivo, a depressão é a segunda maior doença que retira a pessoa do trabalho, né? A primeira é dor crônica. E a dor crônica pode gerar um quadro depressivo, assim como a depressão pode gerar um quadro doloroso, né? Então, se a gente for pensar, é uma doença que a gente tem que falar muito, porque aumentou muito o número de casos de depressão pós-pandemia, né? Porque a gente ficou confinado, a gente mudou o hábito de sono vigília, né? A gente passou a dormir mais tarde, às vezes trocar o dia pela noite, ingestão de bebida alcoólica, muita comida, né? Sedentarismo, a gente parou de pegar sol. E a coisa mais importante que eu entendo pós-pandemia, que não é mais nem o cérebro, nem o corpo a mesma coisa pós-pandemia, de que nós ficamos muito doentes emocionalmente. Porque o confinamento e essa coisa do medo, não tem coisa mais paralisante para qualquer pessoa, seja ela com dinheiro ou sem dinheiro, com poder ou sem poder, do que o medo. Sim. E o cérebro ele teve que lidar com isso durante muito tempo, muitos meses, né? Então é o corpo se preparando para uma situação de medo, de ataque, de ansiedade, dias seguidos, sem uma capacidade de extravasar isso, né? Porque não tinha contato interpessoal, exercício físico a gente não estava praticando, não podia, só ao ar livre, quando podia. Uma dúvida muito grande. Incertezas, né? Eu digo que foi a primeira vez que eu encontro médica que eu tive medo de morrer. Né? Nós médicos, a gente lida com isso todo dia, e geriatra, a gente lida com a finitude. Mas essa coisa da possibilidade de morrer real e próxima fez com que eu me modificasse muito emocionalmente e psicologicamente. Então, até a iniciativa de fazer os cursos, de lidar com as pessoas de maneira diferente, de dizer o que eu sinto pelas pessoas naquele momento, não esperar para o dia seguinte, veio muito pós-pandemia. Mas isso são conselhos que a gente dá para que a gente tenha uma saúde mental, né? O contato interpessoal, a necessidade do trabalho voluntariado, porque quando eu pratico bem, o meu organismo se prepara para uma coisa boa, eu produzo ocitocina, eu tenho endorfina sendo liberada, então tem todo um organismo que está sendo acalmado com uma atitude boa, né? Então eu digo que esse ano eu tenho um propósito que é dentro da medicina, falar nas minhas redes sociais sobre o amor. E o que o amor faz no nosso organismo fisicamente, né? E aí eu disse numa entrevista que talvez seja até por interesse próprio, porque no momento que eu estou falando sobre o amor, eu estou com o meu corpo preparado para coisa boa e gerando substâncias boas. No entanto, se eu me expor a meia hora de desgraça, seja ela na minha vida ou na vida alheia, meu organismo vai liberar cortisol, que é um hormônio muito deletério para o nosso corpo. No primeiro momento, porque é um hormônio para o ataque, para o revide, para o impulso. Né? E se a gente vive o tempo inteiro numa situação dessas de estresse, nosso corpo todo está se inflamando por excesso de cortisol. E não é à toa que nos dias de hoje a gente ouve falar em fadiga. Eu acho que no meu consultório, eu te diria que 80% de hoje é fadiga, falha de memória e alteração do sono. Fadiga, você quer dizer cansaço. Cansaço físico e mental. Cansaço físico e mental. E falha de memória também é uma coisa que tem aparecido muito em várias idades. Isso é assustador. Muito. Essa fadiga mental você atribuiria ao excesso de informação, que a pessoa não relaxa mais, né? Antigamente existia, você, enquanto saía do seu trabalho até chegar na sua casa, você observava a paisagem do caminho. Hoje em dia está todo mundo assim, seja no ônibus, no metrô, no carro, inclusive, que é proibido, mas você vê que o sujeito está dirigindo e está digitando, ou recebendo, ou falando. Você acha que isso é a falta do vácuo, quer dizer, do vazio? É do ócio produtivo, né? Isso. Que a gente deixou de cultivar. Com certeza, eu digo que a gente tem um excesso de informação dentro do HD, né? A gente está com muito excesso, sem capacidade de esvaziar. Né? A gente não está encontrando métodos, nem estamos vendo a importância do momento de não estar fazendo nada, né? De estar apreciando o belo. É necessário o nada? Fundamental o nada. O cérebro ele começou a ficar muito seletivo. Muitas vezes o que a gente confunde com falha de memória talvez seja déficit de atenção, né? O nosso cérebro foi feito, o do meu filho talvez seja diferente, né? Pela velocidade que foi estimulado esse cérebro, mas o nosso é um cérebro que foi feito para executar uma tarefa de cada vez. Só que nos dias de hoje, a pessoa que faz multitarefas, ela é proativa, ela é bem-vinda.
né? Então a gente começa a fazer uma série de coisas no automático sem que esse cérebro preste atenção. Comer é uma delas. Nossa, você tem uma Né? clareza, você traz os assuntos que todo mundo, a gente está acostumado a lidar com isso. Você traz luz mesmo. Você disse que praticamente nasceu médica, né? Quer dizer, Desde os 8 anos eu desejei ser médica, não mudou. Você só mudou a A especialidade. especialidade, Você queria ser o que antes? Eu queria ser pediatra, cirurgião pediátrico. E depois eu peguei toda uma área mais relacionada à parte clínica e não cirúrgica, né? Mas a minha mãe dizia para mim, você vai pegar uma especialidade que você vai começar já perdendo, né? Porque a chance de você salvar crianças que vão para uma cirurgia tão pequenininhas é muito menor. Mas aí eu fui fazer geriatria também. E geriatria está no outro sistema etário. Medicina é um sacerdócio, Márcia? Eu tenho certeza absoluta. Eu acho que a gente tem que exercê-la como tal. Você falou o lance do HD, que eu falei outra coisa no meio do caminho, do excesso de informação. Eu acho que eu queria dar uma dica. Primeiro, quando a gente for executar uma tarefa, a gente mandar uma mensagem para o cérebro que a gente está executando aquela tarefa, prestando atenção naquela coisa. Né? Se eu estou conversando com alguém, eu tenho que estar inteiro ali conversando com alguém. Eu tenho que estar presente, totalmente presente, conversando com uma pessoa. E o cérebro, como ele está muito cheio de informação, ele começa a ficar seletivo. Então, por exemplo, aquilo que você pode guardar na sua memória, você grava para o seu dia a dia, para a sua vida diária de sobrevivência. O resto das coisas, o cérebro ele só vai sedimentar se a gente dormir direito. Aí a gente passa a não dormir, executa muitas tarefas ao longo do dia, passa o dia inteiro estressado, se alimentando mal. É um processo inflamatório diário que a gente está desenvolvendo, porque o estresse inflama, a má qualidade de sono também, ela vai liberar um hormônio chamado cortisol, que é inflamatório. Eu não consigo sedimentar minha memória dormindo, nem reparo o meu organismo das minhas toxinas, porque eu não durmo direito. Então, se a gente for pensar, aquela mudança de estilo de vida que todas as especialidades falam, que parece meio chato, toda hora a gente vai escutando sobre alimentação, a importância do exercício físico, sim, mas mesmo a gente colocando dessa forma, nós mesmos temos que nos convencer diariamente que é importante fazer exercício físico, né? Você falou sobre fazer a tarefa estar presente. A gente escuta falar isso. Como é que operacionaliza? O que nós temos que fazer? Ensina pra gente? Vou executar uma tarefa. Estou indo aqui na sala. Olha, eu estou indo buscar tal coisa, a seguir a isso eu vou agora fazer tal coisa, ou eu vou anotar. Uma agenda do dia é uma coisa interessante para o cérebro e dar uma organizada. Você fazer o teu, mesmo tendo isso no celular, mas uma agenda de papel, né? E um caderno que você vai anotar coisas. Eu acho isso muito interessante dentro da bolsa. Acho uma bacana. Dica simples, quer dizer, é voltar para o básico, né? É isso. Mas se a gente for pensar, o básico que era o importante mesmo, né? É a alimentação que a gente ia lá para preparar, não a alimentação fast food, né? E a gente dormia cedo e acordava cedo para aproveitar o dia e pegar a melhor horário do sol. É abrir menos, descascar mais, né? Não é? Aquela história. E qual é a origem do Parkinson? O que você poderia dar de dica para a gente? O que não fazer, Márcia? O Parkinson, ele é uma deficiência de uma substância chamada dopamina. A dopamina é o que falta em muitos processos depressivos também. Olha que interessante. Vou usar o exemplo Covid. Uhum. O Covid, já se sabe que ele tinha um tropismo, um amor pelo sistema nervoso central. E o processo inflamatório que o Covid gerava, que era o pior dos vírus, era o processo inflamatório, inflamou o cérebro. E essa inflamação do cérebro não é à toa que está gerando muita falha de memória, muita névoa da menopausa, né? Se chama brain isso. E muitas alterações relacionadas a processos depressivos. Então, a falta de dopamina, como é que a gente gera mais dopamina? Com exercício físico, dormindo bem, tendo horas de lazer, praticando exercício físico, a gente produz dopamina, que são os neurotransmissores. Então, normalmente são 3 os mais conhecidos: serotonina, dopamina e noradrenalina, tá? E a falta da dopamina gera um quadro parkinsoniano. Eu posso ter uma tendência familiar, mas é preciso, ao longo dessa minha vida, que em algum momento eu tenha uma alteração nessa minha produção de dopamina, para que eu, em algum momento, desenvolva um quadro de Parkinson. Então, você pode ter geneticamente, você vem de um quadro familiar e você pular
e Pode. parar essa, vamos dizer, maldição? Né? Pode. Você tem condição de fazer isso Tem. através de sua qualidade de vida, De vida. das suas decisões. Sim, e a ortomolecular, por exemplo, quando a gente, às vezes o paciente ele não tem uma depressão ou uma doença parkinsoniana, mas ele já apresenta sintomas que estão muito compatíveis com a deficiência de dopamina. Eu vou dar um exemplo. Engasgando sem motivo, uma pessoa mais jovem, 40, 50 anos, que está engasgando, que não tem um motivo aparente. Múltiplas quedas sem motivo. Eu estar mais rígido, com menos equilíbrio. Isso são características de deficiência de dopamina. Tem pessoas deprimidas que têm falta de equilíbrio, enjoo, estão relacionadas à dopamina. A dopamina faz com que eu tenha um movimento, tá? Então, o Parkinson pode ser evitado. Agora, tem o Parkinson relacionado ao pugilismo pós-trauma. Esse não tem como a gente... A não ser que o paciente não tenha trauma, os lutadores e tal. Você tem o Parkinson mais precoce, que é um Parkinson mais genético, que se você... Eu tenho uma paciente ativa no consultório de 45 anos, médica, cirurgiã, com Parkinson. Nossa. Aí é um Parkinson que, se você não tem como mudar muito curso de doença, é um Parkinson mais agressivo, que evolui mais rápido. Que provoca aquela tremedeira, né? O Parkinson ele não tem só tremor, tá? O Parkinson, ele pode, a gente abrir quadro de Parkinson com lentidão de movimento. Olha. Uma expressão embotada, que a gente fala, que é sem expressão. O Biden, por exemplo. Entendi. Aquela expressão que eu estou muito contente ou muito triste e a fisionomia não muda. Uma rigidez sem explicação, que não é uma rigidez de artrose, por exemplo. É uma rigidez que você vem movimentando, a gente chama de roda denteada. E uma característica que eu tenho visto muito para empoderar no consultório é o passo, a pisada muito colada no chão. E aí a gente acha... Sem levantar a perna? Sem levantar a perna, sem dar passada. Entendi. A pessoa praticamente se arrasta, é isso? Se arrasta. Entendi. Muitos idosos chegam no consultório desse jeito, sem o diagnóstico de Parkinson, muitas vezes são pacientes parkinsonianos. Às vezes eles vêm com diagnóstico de artrose, porque não tem uma rigidez articular e tal. Então, Parkinson e a depressão são doenças que eu tenho me dedicado muito a estudar. E aí que entra essa parte integrativa tua, Isso. porque aí você consegue entender o ser, né? Isso. O que está por trás daquela alma, daquela mente. E eu queria também voltar para o nosso foco principal, que é o Alzheimer. Quer dizer, todas essas causas que você elencou aí do Parkinson, a gente poderia também dizer que o Alzheimer, quer dizer, eles são concorrentes ou caminham juntos? Onde que eles se separam? Acho que melhor... Eles são doenças neurodegenerativas, crônicas e progressivas. Uhum. O Alzheimer está relacionado muito mais à memória em si, à cognição, e ao Parkinson, a parte mais motora. Isso não significa que o Parkinson não tem uma fase de cognição alterada também, que a gente chama de demência parkinsoniana. Uhum. Tá? Dentro desse grupo da doença de Parkinson, a gente tem os parkinsonismos, que são doenças que têm toda a sintomatologia de um paciente parkinsoniano, mas quando você dá dopamina pronta para esse paciente, ele não responde. Uau, e por quê? Porque não é dopamina dependente. E aí, por exemplo, o paciente teve um AVC numa área de núcleo capsular, onde produz aí dopamina. Ele vai ter toda a sintomatologia, mas ele não responde à dopamina propriamente dita, a medicação que dá a dopa pronta, que é a levodopa. E aí, o curso da doença é muito mais difícil de tratar. Engraçado, quando você fala para mim dopamina, vem na minha cabeça, assim, na minha memória, não médica, obviamente, alegria. Tem a ver, doutora? A pessoa que é alegre, que tem uma vida alegre, que tem amigos, que tem familiares cuidadosos. A pessoa... Eu fiz uma palestra sobre isso tem pouquíssimo tempo, falando da coisa do amor. Então, eu fiz uma relação de quando a gente ama ou quando a gente pratica o bem, o que aparece de neurotransmissores, de hormônios. Então, a dopamina, a serotonina, a noradrenalina. Então, a dopa é a sensação de prazer, de recompensa. Quando eu tenho déficit de dopa, muitas vezes eu vou para compulsão. Tá? Uhum. Seja ela alcoólica, seja tabaco, exercício físico, compra, né, drogas de modo geral, quando eu tenho deficiência de dopamina. Então, quando eu tenho dopamina numa quantidade boa, no exercício físico eu libero a dopa também, tá? Uhum. Eu vou ter um sistema de recompensa, um humor melhor, uma memória melhor, mais ativa, os meus sentidos mais aguçados via dopamina. Via serotonina é o amor, é a sensação de prazer, de bem-estar, de contemplação, de calma, é a serotonina. E a noradrenalina é o que faz a gente se mover, né? É o que vai fazer com que a adrenalina faça com que a gente esteja em estado de atenção.
que isso não seja sempre, né? É verdade. Eu vou te perguntar, mas vou deixar para depois do nosso intervalo, quais são os exames que nós Perfeito. todos podemos fazer para prevenir inicialmente, né, para a gente poder eventualmente estancar essa doença e depois, como já diagnosticado, o que pode ser feito, tá bom? Vai ser um prazer. Nós vamos para esse rápido intervalo, voltamos, fica coladinho com a gente, com a doutora Márcia Umbelino. De volta com a Alerj Entrevista, hoje com a doutora Márcia Umbelino. Nós fomos para o intervalo lhe perguntando, doutora, só rememorando, quais são os exames que nós podemos fazer para diagnosticar precocemente o Alzheimer e o Parkinson também, já que são... Olha, o diagnóstico das duas doenças é um diagnóstico clínico. Uhum. A imagem, ela ajuda no diagnóstico. Então, por exemplo, o Alzheimer, você vai ter características no hipocampo, diminuição do hipocampo, atrofia de córtex. Você tem umas alterações indiretas. A gente pede um exame chamado ressonância magnética com espectroscopia, que é o mais fácil da gente fazer. Existe o PET scan do crânio também, que você vai, através de glicose, você vai dimensionando quais substâncias que estão impregnadas nesse cérebro. Mas é muito mais raro a gente conseguir com que o paciente tenha um plano de saúde pagando isso, é mais utilização mais meio acadêmico, tá? Então, o diagnóstico é de imagem indireto, o diagnóstico ele é clínico. Então, a perda da memória recente. Então, às vezes chega no consultório as pessoas dizendo assim, não, mas a minha memória eu me lembro de coisas que eu fazia quando eu tinha 4 anos. Essa memória não vale. Então, é do que eu fiz ontem, do que eu comi hoje, do que eu fiz semana passada. Uma pessoa fica muito repetitiva, ou uma pessoa que era muito independente, começa a ter dificuldade em algumas atividades de banco, de aplicação, de resolver documentos. Então, a gente começa a prestar atenção mais nessa pessoa. Características que se exacerbam demais, uma mudança muito brusca de personalidade. Então, a pessoa que era muito econômica passa a gastar demais de uma hora para outra. Uhum. São sinais de que essa cognição tem que estar com algum problema. Tá? Se é depressão, se é demência, e diagnostica mais para frente. Então, sempre com esse exame, e esse exame tem contraste? Aquele ressonância gaudolínio? mais... isso. E ali vai dizer se você tem uma tendência, na espectroscopia, uma tendência de alteração depressiva ou não, gerando essa falha de memória. Uhum. A gente pede um exame de sangue, já mostra muita coisa. Então, dosagem de cortisol, dosagem de vitamina B12, então B12 tem que estar acima de 900. Vitamina D tem que estar acima de 50. Dosar hormônio da tireoide, sífilis, para ver se tem neurosífilis, toxoplasmose, HIV. São pesquisas que a gente faz num próprio exame de sangue, que já mostra muita coisa, para descartar outros tipos de demência, né? Que não Alzheimer. Esse exame de sangue para descartar demência relacionada à tireoide, a déficit de B12, a déficit de vitamina D, a processos depressivos. Então, já descartou isso, a ressonância vai ajudar com as informações que ela nos dá, a gente fazer o diagnóstico de Alzheimer. E meio mais acadêmico, você pode, através do líquor, você vai ter muito mais beta-amiloide no cérebro e não no líquor, e muita mais proteína tal. Isso é muito mais acadêmico, mas pode fazer um exame pelo líquor. O que é líquor? Que te tira da espinha quando a gente vai fazer se o paciente tem meningite ou não. Uhum. A gente pode tirar aí da coluna. Marcadores biológicos a gente já tem. Há uns 6 meses atrás apareceu muito na mídia falando de um marcador novo, mas é um marcador que também está muito inicial, muito para análise relacionada à parte acadêmica. Está sendo vendido já e custa mais ou menos R$250 a dosagem desse biomarcador, mas eu não queria falar muito sobre isso, porque a gente botou na mídia como se fosse uma esperança para o diagnóstico. A mídia precisa disso, claro, né? Tem que chamar a atenção. Mas as pessoas me ligaram, foram para o Instagram e dizer, olha, você... E não tem nada de tão significativo ainda. Em relação ao tratamento, o tratamento ele não é um tratamento curativo, definitivo. Ele posterga, ele faz com que essa doença que a gente chama de platôs, então a gente não sabe por quanto tempo eu vou ficar em um platô. Uhum. Então a medicação faz com que eu fique mais tempo num platô aceitável, de uma alteração de cognição leve para moderada para grave, que é aquela que eu perco totalmente minha autonomia. Uhum. Então o remédio faz com que eu chegue nessa última fase levando mais tempo. Mas ela não muda curso de doença. A prevenção, sim, que a gente deveria falar mais.
Então, vitaminas, minerais e aminoácidos eu acho fundamental, tá? Não é porque agora se fala muito sobre isso, não, porque elas são muito importantes verdadeiramente. No meu consultório, a gente trata muitos pacientes com quadros demenciais, não Parkinson, por exemplo, frontotemporal, corpúsculos de Levy, que você não tem medicamento nenhum para fazer. A gente não muda o curso da doença, mas a gente dá qualidade de vida para esse paciente, com alguns aminoácidos, com algumas vitaminas. Então, no consultório, a gente tem exemplos muito documentados dos benefícios das vitaminas, dos minerais, dos aminoácidos, junto com as medicações da indústria que a gente faz, claro. A senhora falou uma coisa muito interessante, quer dizer, não adianta ficar falando de determinadas coisas porque já foram muito ditas. O que no seu julgar nunca foi dito? O que a senhora pode trazer de novo para o nosso espectador a respeito do Alzheimer e do Parkinson? Que todo mundo quer evitar. O que você acha que é fundamental? Olha, é fundamental para nós, mulheres, o tratamento correto da menopausa, tá? A reposição hormonal. A reposição hormonal, a gente não está colocando nada acima do fisiológico. Então, isso é uma ideia minha, mas não sou eu só que digo, tá? Teve um congresso de longevidade agora em novembro em São Paulo, um mundial, que se falou muito sobre isso, da necessidade da reposição hormonal nas mulheres e nos homens quando precisam, tá? Nas mulheres, porque a reposição hormonal protege o coração, protege os vasos, e se protege o vaso do coração, protege os vasos do cérebro também, diminuindo a inflamação. E chances de tromboses, de AVCs, de infartos, pela proteção via hormonal. Quando a gente faz a reposição, a gente evita que esse paciente chegue no processo depressivo. Cada vez mais se fala da necessidade do ganho de massa muscular nas pernas para que a gente tenha um cérebro saudável. Eu só consigo isso se eu tiver um hormônio equilibrado, né? Existe uma celeuma enorme em relação a isso. E a minha argumentação sempre é o seguinte: se nós nascemos com esses hormônios, por que temos que morrer sem eles? Então, a gente não está querendo que joguem para fazer fisiculturismo. Essa não é a finalidade. A finalidade é transformar uma mulher que está cheia de sintomas neurológicos, psiquiátricos, ortopédicos, porque tem mulheres que têm muita dor articular e o problema não está na artrose, está no ressecamento articular, o déficit hormonal. Né? Então, quando eu trato e reponho, eu estou fazendo com que essa mulher tenha uma prevenção para desenvolver lá na frente um quadro demencial, um quadro de demência de Alzheimer ou Parkinson, um quadro depressivo inicial e evitando essas doenças neurodegenerativas. O homem, mesma coisa. A gente pega cada vez mais homens que se estressam muito, que dormem mal, se alimentam mal, não praticam exercício físico, com déficit de testosterona. E aí a testosterona ela não está aí só para ele ter músculo. É para a capacidade de decisão, é a capacidade de movimentação, de ganho de massa muscular, de ter um coração potente, de ter uma memória boa, uma atenção boa. Então, é necessário esse homem ter em déficit essa reposição. Importante reposição de vitaminas, B12, B6, vitamina D, magnésio, zinco, os ômegas são muito importantes na prevenção cardiovascular e não diferente do cérebro também. Então, o ômega eu acho muito importante. Zinco é muito importante. A gente utilizou muitas vitaminas no Covid, né? Eu acho que ajudou muito também a gente a pensar que ela muda curso de doença efetivamente. Uhum. Talvez porque a gente chegou em algum momento da doença do Covid que a gente não tinha muito o que fazer. E aí vamos fazer altas doses de vitamina D, vamos ajudar o sistema imunológico, né? Então a gente teve um boom da conversa e das abordagens em relação a isso. Eu entendo muito pós-pandemia, porque veio trazendo benefícios que as pessoas começaram a prestar mais atenção, inclusive nós, colegas médicos, né? Porque isso que eu vou falar e o que eu estou dizendo, também tem um montão de colega que é contra o que a gente está dizendo e isso faz parte, né? Muitos só vão falar da medicina baseada em evidência. Só que é um trabalho de uma universidade de São Paulo, na prática, só 8% da medicina que a gente consegue botar em evidência. Daquela medicina que foi testada em laboratório e tal. E quando a gente faz isso, os testes normalmente que a gente fala, não, tem embasamento científico. A gente está testando droga versus droga. A gente ainda vai chegar numa evolução da medicina, daqui a pouquíssimo tempo, entendo eu, por causa da inteligência artificial, que a gente vai testar droga com o indivíduo versus droga indivíduo. Aí sim nós faremos de verdade uma medicina baseada em evidência.
E o sol, você fala em vitamina D, o sol é suficiente ou já não é mais suficiente? Tem que sempre ser complementado através da via oral ou não? Olha, o sempre é muito complexo, né, da gente colocar isso generalizando, mas assim, quase sempre. Eu vejo hoje déficit de vitamina D em crianças, adolescentes, jovens, adultos jovens, idosos, vitamina B também. Tem muito a ver com a desbiose, que é essa má absorção que a gente tem pela alimentação errada, pelo estresse, por uma série de coisas, né? A gente está tendo uma digestão mais complexa, com mais dificuldade de absorver determinados nutrientes. E aí a gente começa a falar das intolerâncias, né? E aí começa parecendo que quase todo mundo é intolerante à lactose, intolerante ao glúten. No meu entendimento, tem muitos intolerantes, mas nós somos hipersensíveis por excesso de exposição a esses alimentos. Farinha branca, gordura hidrogenada, né? Eu acho que é mais o excesso da oferta, muito mais do que o nosso organismo tão deficiente assim, tão patológico assim. O fato é que a gente tem que ter uma alimentação mais variada, mais equilibrada. A gente diminuiu muito a ingestão de fibra, né? E a fibra é importante para desinflamar a parede de vaso. Não é à toa que a gente tem visto um número grande de doenças relacionadas a câncer de intestino, né? A alimentação... Fibra, você se refere aos legumes, verduras? Frutas. Frutas. Porque a gente hoje associa a fruta, inclusive, a fibra às fibras industrializadas também, né? É. Aquela fibra que a gente compra na farmácia. A gente esquece que verduras, legumes e frutas são fibra, tem fibra. Eu escuto muito falar de aveia na composição da granola, barra de cereal. Isso funciona ou é uma fibra... Funciona, mas eu que faço geriatria, a gente pede sempre que a fibra seja em forma de pó. O floco, o grão, ele tem maior tendência, se o paciente tiver divertículo, Olha, a cair no divertículo e gerar uma diverticulite. Então a gente sempre pede que esses pós, né, que sejam batidos no liquidificador, peneirados. dá um exemplo de que pó? Linhaça. Em pó, não... Em pó. Psyllium, aveia. Chia. Mas tudo que você batesse, peneirasse, virasse uma farinha. E aí você pode botar em tudo, no feijão, numa salada de fruta. Sim. Né? Não precisa ser necessariamente você bater numa vitamina. Pode botar em qualquer alimento, no mingau. E, doutora, como que nós separamos o diagnóstico do TDAH na juventude? Porque eu vejo muito jovem hoje em dia diagnosticado tomando Ritalina, se não me engano, que é o tratamento para isso, né? Que chama déficit de atenção. Disso do um Alzheimer ou de um Parkinson precoce. Isso é uma pergunta sensacional. Sensacional. Eu sou TDAH, tá? Eu uso o meu cérebro até a capacidade máxima, talvez por isso eu tenha me interessado tanto por essas doenças e numa medicina mais integrativa, pensando na minha saúde, porque o TDAH, como usa o cérebro até a capacidade máxima, a gente inflama muito esse cérebro e a gente vem com deficiência de dopamina. Então, se a gente não trata, se não é diagnosticado um adulto jovem, a gente tem uma certa tendência, no primeiro momento, a ter compulsão, né? Então, o TDAH tem uma tendência a uma compulsão, a dependência química. Depois, a gente pode evoluir para um quadro depressivo por deficiência de dopa, um quadro de fibromialgia, um quadro de dor crônica por deficiência de dopamina, e evoluir para um quadro demencial, um quadro parkinsoniano. Então, podemos sim, um TDAH tem que pensar na qualidade de horas de sono, pensar que ele tem esses múltiplos pensamentos ao mesmo tempo, isso não é benéfico para o cérebro, tem que ser tratado. Essa pergunta é excelente, porque a gente vai pegar uma população, a gente está pegando uma população, por exemplo, da minha idade, eu tenho 50 anos, que não tinha nem o diagnóstico de TDAH, a gente foi arranjando métodos para estudar e continuar tocando a vida sem remédio. Hoje você tem outros medicamentos além do metilfenidato e da dexacetamina. Eu estou utilizando hoje um muito interessante, que não é receita amarela, que eu estou gostando muito. Ele melhorou minha atenção e ele melhorou muito a minha qualidade de sono, porque o cérebro de um TDAH é um cérebro que não desliga, né? Olha. Então, se você utiliza ele ao longo do dia inteiro, quando você chega em casa, ele demora a desacelerar. Então, o tratamento e o diagnóstico de um TDAH faz prevenção de doença neurodegenerativa, sim. Foi sensacional essa sua pergunta. Fico muito feliz. E o que a gente pode dar como dica para quem está em casa e está ouvindo isso, tem um filho, ou a própria pessoa sente? O que você recomenda, assim? Sabe, médico que nunca fica sozinho em festa? Sempre chega alguém com a doutora, eu estou com isso aqui, o meu filho. O que a senhora diria, doutora? Olha, existem testes neuropsicológicos para fazer um diagnóstico de TDAH. A gente tem que ter cuidado também de não colocar as crianças que estão mais hiperativas pelo estímulo cerebral que elas estão recebendo.
no quadro já de TDAH, porque TDAH é transtorno de déficit de atenção, então a pessoa pode ser TDA só, e pode ser TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por exemplo, eu sou hiperativa física e mentalmente. Então, eu tenho necessidade de praticar exercício físico, faz parte da minha medicação do dia, o exercício. Eu tento não ingerir tantas coisas que me deixam mais excitadas depois de meio-dia, cafeína. Eu tento evitar. Nos adolescentes, a gente evita a utilização de celular, de muita coisa com açúcar e massa, né, carboidrato. Coisa mais difícil. É difícil. Eu tenho filho TDAH também, que é difícil tirar o vício do celular, né? Hoje em dia... Então, tá todo mundo viciado e nós, TDAHs, então, temos uma tendência maior. Então, termos controle sobre isso, da nossa utilização de mídia social, de celular, não utilizar na hora que for dormir. São atitudes que parecem pequenas e repetitivas, que a gente escuta esse tempo inteiro, mas que fazem total diferença. Se a gente for pensar, bom, como é que eu faço isso? Eu tenho que tomar 77 vitaminas ou eu só posso fazer 5 coisas? Só posso fazer 5 coisas. Então, você vai lá. Se alimente bem, ame, seja voluntário, trabalhe, pratique exercício físico, durma com qualidade de sono e se alimente adequadamente. Se a gente for pensar nisso, a gente evita quase todas as doenças. O difícil é fazer isso. É verdade. Né? Agora, em que medida que a senhora falou que a senhora né, TDA, que o exercício, a sua hiperatividade também não te ajuda a que você não tenha lá na frente o diagnóstico do Parkinson e do Alzheimer, na medida em que você malha muito, que você faz muito exercício, treina com força. Quer dizer, os seus membros inferiores seguramente são poderosamente fortes. Isso também não tem a parte boa? Tem a parte ótima se a gente souber administrar, né? O problema do hiperativo é que ele não sabe a hora de parar. E nos dias de hoje, a hiperatividade ela é proativa. Um empregado, um colaborador TDAH é ótimo. Ele consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. O que está gerando isso no indivíduo é que é o problema. Mas no trabalho é sensacional. Incrível. Se a gente for ver a história, né, dos TDAHs, tem pessoas muito inteligentes e famosas que são TDAH, mas que também tiveram as suas complicações relacionadas a isso. Eu tinha medo de tomar remédio porque eu achava que eu ia perder meus insights. Assim. Eu consigo pegar coisas da medicina chinesa, juntar com a ortomolecular, com a geriatria, com a clínica médica e dar meu diagnóstico. Né? Isso é graças ao TDAH. Mas não, o remédio, eu continuei tendo os meus insights, só que de maneira mais organizada e ordenada. Uma dica boa para todo mundo, a gente ter uma organização quando a gente sai de casa, sabe? De arrumar nosso quarto, de arrumar nossa agenda. Essa organização é importante para o cérebro. Dá uma calma de que o nosso dia está sob controle. Né? Quando você vê o teu quarto arrumado, você está organizando seu cérebro para você sair de casa. Essa eu acho que é uma dica boa. Muito boa. Aliás, você tem umas dicas práticas muito boas. Qual foi a menor idade que você viu ter Parkinson e Alzheimer? Porque, na verdade, o que existe no inconsciente coletivo é que só pessoas idosas. E você já disse que não. Já tem na literatura casos de pessoas com 20 e poucos, 30 anos com Alzheimer e Parkinson. Mas do meu consultório eu peguei uma médica com 45 anos e cirurgiã muito triste. E com Alzheimer, 50. De qualquer forma, são diagnósticos precoces muito ruins da gente colocar para o paciente. O meu curso, a ideia do curso foi também dizer que existe uma luz no fim do túnel, sabe? Dessa coisa que você começou falando, do livro que está todo pronto, que as páginas começam a se apagar de trás para frente, mas tem o caminho do meio aí. Tem uma doença que está em evolução, mas que você pode estar perto de uma pessoa com Alzheimer, do seu familiar, e ela saber que você está do lado. Porque a linguagem do amor, ela não se perde. A música ele não esquece. Então, existe uma coisa de cuidado, de amor, de carinho, que perpassa por essa doença, que é fundamental. A maneira com que você vai encará-la. Eu digo que no consultório eu me divirto muito, porque eu me divirto com o quadro demencial daquelas pessoas, no bom sentido, de levar aquilo de uma forma mais leve, sabe? E o consultório é leve. E com isso, as pessoas que estão cuidando, os familiares, têm uma coisa mais de sorrir, de integrar, de tentar entender melhor a doença para levá-la de uma maneira melhor.
tem um meio do caminho que a gente tem que falar. Né? Porque senão é muito triste você ter um diagnóstico que eu comecei com falha de memória aqui e que eu sei que eu vou terminar com a minha memória apagada. Mas, gente, tem um caminho a ser percorrido que a gente não sabe nem quanto tempo leva. Fala um pouco desse curso. Eu sei que não dá tempo de você dar o curso, mas quais são os highlights do seu curso? O curso a gente começou... Eu tive um pai com demência de Alzheimer, né? Então isso foi da prática da minha família e pessoal, enquanto eu fui médica dele, então quanto filho e quanto médico, de perceber que não existe o esclarecimento para a doença, que é o fundamental. Isso que a gente está falando. Quantos casos, isso impacta muito, se a gente disser que daqui a 10 anos, 20 anos, a gente vai ter 150 milhões de pessoas no mundo. Isso tem um impacto. Então, o impacto que isso gera, então, falar sobre isso. O diagnóstico precoce, então, mostrando que são as falhas de memória que a gente tem que levar em consideração. Depois eu mostro o que se esperar da doença, as fases que a gente pode esperar enquanto familiar e enquanto paciente. Maneira de estimular essa memória. Então, a gente botou pessoas que falam de forma prática, pacientes meus, seus familiares colocam como foi feita a alimentação, a adequação da alimentação. Uma é papinha, a outra é a comida amassada. Como é que é feito o passeio, como é que é feito o banho. Maneiras práticas de como montar o calendário das medicações, né? Calendário vacinal. Então, a gente tem essas informações práticas. A gente fez... Não é para médico isso. Ah, não? É para leigos. Olha, que sejam interessados no assunto, ou que tenham familiares, ou que conheçam alguém, para que aprendam sobre a doença. A gente fala sobre as drogas novas, que são os biológicos, que são drogas sendo utilizadas, mas que são caríssimas. Uma droga biológica, Decanumab, custa $250 mil a dose. Uau! E é feito de que isso? Então, não tem como a gente utilizar de maneira prática. O FDA liberou, porque fazia mais de 10 anos que não tinha nenhuma droga nova para a doença. Então, isso gerou um constrangimento para a comunidade científica e para nós. Então, se liberou, mas inviável se usar. Então, a gente não tem nenhuma droga nova. As drogas antigas não mudam o curso de doença. Então, o que esperar dessas drogas, a combinação das drogas, os efeitos colaterais, né, que pode ser esperado, porque às vezes o paciente toma muitas medicações, tem muitos especialistas cuidando, então muitos sintomas às vezes são passados desapercebidos pelos colegas, então se o familiar entende e conhece, ele pode questionar. Tem um mapa mental, dicas de exercício físico, dicas de quiropraxia para o paciente demenciado. E uma coisa que não tem no curso, mas que a gente vai acrescentar agora, porque o curso é uma coisa viva, né? A gente pode ir colocando conteúdo. Eu aprendi muito, tem uns 2 meses mais ou menos, uma paciente minha foi pegar o risco cirúrgico de uma cirurgia de catarata. O oftalmo deu lá o pedido, marcou a cirurgia, chegou em mim, a gente começou a dar o risco cirúrgico e aí o familiar falou: doutora, mas como é que a gente faz uma cirurgia que não tem anestesia geral, uma paciente demenciada? Como é que a gente convence que ela não pode botar uma mão no olho? Você sabe que isso... A gente tem muitos pacientes, né? E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu falei, senhor me desculpe, eu errei, o senhor tem toda a razão. A partir de hoje, nunca mais eu vou esquecer disso. E aí mandei um recado para o colega dizendo que a cirurgia tinha que ser com sedação e que o pós-cirúrgico seria muito difícil, porque teria que pingar os colis, não poderia botar a mão no olho. E a conclusão que a gente chegou, não fazer a cirurgia. Uau. Colocamos em custo-benefício. Dentro da geriatria, sempre a gente diz isso. A gente não trata nem analisa livro. A gente trata e analisa pessoas com histórico de vidas distintos. Então, eu posso ter 70 anos inteira, como posso ter 70 anos muito ruim, fisicamente. Né? Então, essa conclusão que a gente foi chegando em relação às idades também, é que ajudou a gente no curso a ir complementando com o que a gente está vendo de novo. Né? Então, a intenção foi essa. Então, se chama ABC do Alzheimer. ABC do Alzheimer. Do amor aos cuidados básicos. Esse é o nome do E quando vai ser curso. a próxima edição? Quem pode se inscrever? Quanto custa? Onde vai? Ele está 1 ano, entra pelo meu Instagram, ele vai estar lá 1 ano disponível para a pessoa adquirir. Ah, então não é presencial, você dá não, aula... online. É online. Que a pessoa pode... Tem pacientes meus que estão assistindo e depois entram em contato comigo e dizem, olha, eu tenho dúvida nessa parte, eu gostei disso, olha, quem sabe você pode acrescentar no próximo essa experiência que eu tive e tal. Então, é por isso que a gente disse que é uma coisa dinâmica, né? Qual o teu Instagram? Hã? Qual o teu Instagram? @doutora Márcia Umbelino.
E aí, depois que a pessoa... De lá tem o link pelo WhatsApp, a gente entra em contato pelo grupo do WhatsApp e depois a gente disponibiliza o curso, como é que a pessoa adquire o curso e tal. E aí Ela tem tem um um ano e-book, depois? a gente lançou agora em novembro, então até novembro de 2025 vai estar online. Mas a gente vai colocando coisas novas, a gente vai avisando para as pessoas, a gente vai fazer uma versão Então, mais quem já fez atualizada pode agora. fazer de novo. Pode fazer de novo. E a pessoa tem um ano de acesso De a falar acesso. contigo. Isso. Então, a partir da data que ela adquire o curso, ela consegue... E há muita interação? Existe muita curiosidade, né? Muita falta de conhecimento. Isso parece incrível, né? Porque não é uma doença que a gente fale de pouco tempo, mas é muito desconhecimento. E em todas as camadas sociais, né? Quem tem pouco acesso ou quem tem muito acesso. O conhecimento das doenças neurodegenerativas ainda é muito aquém do necessário. Nossa, interessante você dizer isso, porque a sensação que se tem é que as camadas menos favorecidas têm menos acesso. Não, quer dizer, você nota que... É por igual. É por igual. E é por que isso? É medo? Você acha que ou é desinteresse? Ou é falta de informação de qualidade de conteúdo, como você nos está ofertando aqui, disponível? Não existem Eu acho pessoas que que são sejam todas claras? essas suas possibilidades. Eu digo que, às vezes, na internet, você tem um oceano de assuntos com 1 milímetro de profundidade. Né? Então, você sabe de tudo, mas, na verdade, você não sabe de nada, né? Porque você tem milhões de informações. Então, eu acho que é pouca informação, com pouca profundidade de informação, pouca informação proporcional ao número de casos que a gente tem no mundo e no Brasil, que são 100 mil a cada ano no Brasil, né? E aumentando. E aumentando. Poucos veículos de informação, da importância da prevenção, que é possível fazer prevenção. Eu acho que também é uma informação. Por isso as pessoas também, como eu não tenho tratamento, eu também não vou querer saber, porque eu não quero saber se eu vou ter demência de Alzheimer daqui a 10 anos. Né? Então tem a pouca profundidade, poucas ofertas de conteúdo mais profundo, falta de interesse. E o que é a medicina chinesa e japonesa, que você é médica integrativa, quer dizer, você se vale desses variados conhecimentos para... O que essas outras medicinas contribuem em diferencial para ajudar na prevenção e na cura? Quer dizer, na cura não, mas na melhor qualidade de vida de quem já tem. Olha, a medicina chinesa ela é muito interessante para você fazer diagnóstico sindrômico, diferente da medicina ocidental. Então, eu posso ter febre, dor de cabeça e tosse e não ter pneumonia dentro da medicina chinesa. Eu posso ter um outro diagnóstico. Então, a possibilidade de um diagnóstico um pouco diferente. A outra é que hoje, nesse Congresso de Longevidade de novembro, tinham muitos estandes já de medicina chinesa fitoterápica. Então, ela entra como se fosse fitoterapia, como homeopatia. Então, ela ajuda a desinflamar. Ela por exemplo, arnica... Artemisia, que é da medicina chinesa, que é o moxa, que a gente aquece os pontos aquilo é Artemisia. Artemisia é anti-inflamatória. Então, você tem como ter comprimido de Artemisia em pomada. Pode tomar, ingerir? Pode. Então, está vindo para cá, porque está mais fácil essa importação, né, dessa relação de comércio com a China, muitos fitoterápicos chineses, que ajudam muito nessa coisa da inflamação e dos radicais livres. E tem a coisa da energia, né? A medicina ela continua negando algumas coisas que são inegáveis, né? Então, é a medicina que fala na capacidade do efeito placebo. Então, se eu acredito, então se eu sou sugestionado, ela faz efeito. Não. A acupuntura, que é da medicina chinesa, ela conseguiu se estabelecer no Brasil como especialidade médica desde 95, foi testado em cavalos. Né, em animais. Então, esses não tem como ser sugestionados. Né? Então, começou a se aceitar a acupuntura como sendo efetiva. Então, tem a acupuntura também, que é muito legal na coisa da ansiedade, do processo depressivo, na melhora da qualidade do sono, do estresse, sem que a gente tenha que lançar mão de medicamentos da indústria. Então, se eu posso fazer uma prevenção com a acupuntura, por exemplo, ou com uma fitoterapia chinesa, já ajuda. Tai Chi Chuan, Qigong são... O que é Qigong? Qigong é um exercício parecido com o Tai Chi Chuan, com outros movimentos. Ajuda no equilíbrio energético. Esse equilíbrio energético diminui a inflamação. Uau! Mas, doutora, a senhora é uma médica integrativa ao pé da letra, né? Porque está trazendo todas essas dimensões. E isso você tem notado no seu consultório? Você
própria efetivamente faz a acupuntura? Sim, a gente lança a mão de todo o instrumental que a gente tem dentro da E medicina. nota uma... E com melhoras documentadas. A gente antes, a gente não documentava tanto, mas a melhora era tão significativa que as minhas próprias colaboradoras lá, enfermeiras e tal, diziam, doutora, vamos começar a filmar. Porque o paciente entrou de uma forma aqui com Parkinson e a senhora fez as medicações e junta as nossas vitaminas, minerais e aminoácidos e já saiu um outro paciente. Então a gente está se documentando, porque quando está fato, isso não tem argumentos. É verdade. Né? Já existe alguma fórmula, Márcia Umbelino, do tipo, olha, isso daqui... Porque eu já vi médicos que você chega... Existe uma clínica lá em São Paulo de emagrecimento que eles têm todo um aparato. Já existe uma... Eu tenho uma clínica de soroterapia. E a gente cria soros baseados nesses conhecimentos que a gente tem. A gente tem, sim. E a gente tem um soro e uma manipulação que a gente criou com substâncias que ajudam na produção de dopamina. Soroterapia ou sono? Soro. Soro. Soroterapia é tudo que você coloca de vitamina, mineral, aminoácido dentro de um soro glicosado fisiológico e coloca na veia, para que você tenha um aporte de vitaminas muito maior do que se você estivesse ingerindo, né? E você tem uma absorção muito melhor, porque não precisa passar pelo estômago, nem pelo fígado. Você tem uma absorção primeira passando pelo sangue, ele vai desinflamando a parede de vaso, vai botando lá substância no cérebro e depois ele filtra na segunda passagem. Tem muita gente falando contra a soroterapia. E outro dia escutei soroterapia do mal, soroterapia do bem. A medicina tem isso agora também, né? Do bem e do mal. E aí teve uma epidemia agora no Ano Novo de gastroenterite no Guarujá, né? Uhum. E o secretário de saúde foi falar na televisão, eu estava assistindo, e ele falou assim, não, nós já estamos com a estrutura montada de diagnóstico, fazendo os exames de soroterapia. Eu falei, opa, vou pegar esse negócio agora. Porque é o secretário de saúde falando. O que é a soroterapia? Ele montou um local que quando as pessoas saíam desidratadas por causa da dengue, iriam lá repor os eletrólitos e com soro na veia. Então ele chamou de soroterapia, porque uma terapia com soro na veia se chama soroterapia. O que a gente faz diferente é só botar vitamina, mineral, aminoácido para entrar na veia, só isso. De mais rápida absorção. Muito mais rápida absorção. E aí a senhora está coletando esses resultados para... Sim, por exemplo, vitamina D, B12, tem oral? Tem oral. Eu faço oral? Faço, mas você sair de um paciente que está demenciado, com 180 de B12 e jogar ele para 1.200 com oral, é impossível. Tem que ser injetável. E aí você consegue jogar numa dosagem boa e depois fazer a manutenção com oral. Não vai ficar precisando botar na veia ou injetar o tempo todo. Mas tem colegas criticando isso, que eu não consigo entender qual é a dimensão da crítica, porque você está pegando a mesma vitamina que você faz debaixo da língua, sublingual, venosa ou injetável. O meio de administração que muda. Mas é vitamina do mesmo jeito. A senhora mencionou algumas vezes durante a nossa matéria essas críticas. O que a senhora teria a dizer para essas pessoas que fazem essa crítica tão ferrenha? A crítica vem de quando a gente não conhece, né? Quando a gente é leigo sobre o assunto. E aí eu me incluo aí também, tá? Nós médicos, a gente tem a tendência de criticar aquilo que a gente não conhece ou que a gente não domina. E aí a gente joga isso sempre na medicina baseada em evidência. Essa é a desculpa que a gente encontrou. Só que se a gente usa só 8% baseado em evidência, vai ter evidência sua, seu consultório, seu expertise, o resultado que você tem com seus pacientes. No final é isso que fica. É a relação que você tem com o seu paciente. Né? Então, conhecimento, estudem mais, procurem mais, né? Abram a cabeça, porque existem possibilidades novas. Tudo aquilo que a gente dizia que não funcionava antes, a gente hoje aceita como sendo verdadeiro. Então, nossas opiniões podem mudar. Né? O que a gente achava antes pode ser totalmente diferente hoje. Já teve uma época, quando eu me formei, que o ovo era um vilão. Né? Hoje em dia, a gente indica ovo para se saciar. Café, chocolate, eu posso fazer uma lista. Né? Doutora, a senhora é um fenômeno da natureza, uma real médica integrativa. Queria que a senhora deixasse aqui suas últimas palavras desse programa, porque a senhora tem que ser convidada outras vezes para a gente tratar das suas novidades, atualizar o seu curso aqui também, né? O ABC do Alzheimer. Sim, a gente volta depois para dizer. E dar a sua dica final para quem está padecendo agora, para quem está... A minha dica final acho que tem a ver com o meu propósito do ano, que é disseminar o amor, dizer que a gente precisa amar mais, que a gente precisa interagir mais, que a gente precisa ter bons pensamentos, ter boas atitudes, porque com isso a gente será mais saudável e a gente tem como transformar as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor,
também pessoas mais saudáveis. Então, eu acho que a maior dica é essa. Depois, hábitos que são importantes para todos, em todas as idades. Então, pratique exercício físico de verdade, exercício de resistência. Vamos nos alimentar de maneira mais saudável, vamos nos estressar menos, vamos dormir mais e com qualidade. E aí a gente vai ter mais saúde. Que coisa linda. Olha, muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigado. Estamos sempre... Foi ótima a entrevista. Que bom, fico muito feliz. Olha, muito bem-vinda aqui nos nossos estúdios. E agradecendo à doutora, agradecemos a você também pela sua audiência, que nós temos a certeza que é uma questão de escolha. E até o próximo programa.